John Wick é um dos melhores filmes de ação da última década, andando lado a lado com Mad Max Estrada da Fúria. O primeiro filme, eu acho ele perfeito. Aí a gente teve a continuação, que é o capítulo 2, que é justamente um filme que eleva os stakes, ele joga a ação ainda para um nível além. E esse terceiro filme, que é o John Wick 3 Parabellum, ele deixa um nível cair um pouquinho em relação aos anteriores. Só que ainda assim, ele entrega um filme inacreditável de bom. You shouldn't be here. Nice suit. Good to see you too. Antes de eu comentar mais sobre John Wick 3 Parabellum, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, não se esqueça de deixar um like agora já aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, se você gostar do vídeo também. E se você quer se inscrever no canal, só assine aqui embaixo, faça parte do Bilheterama e também deixe nos comentários qual é o seu filme favorito do Keanu Reeves. A trama desse terceiro filme é uma continuação direta do final do segundo filme, com o John Wick tendo que correr por sua vida, enquanto que um contrato de 14 milhões de dólares está em vigor por sua cabeça. John Wick 3 é um filme que começa em movimento e vai se manter assim durante toda a sua duração, porque é justamente essa a premissa do filme. É o John Wick correndo por sua vida enquanto ele vai de um lugar para o outro tentando encontrar formas de sobreviver. E a forma como o filme faz isso é justamente através de suas sequências de ação. E sério, tem muita sequência de ação dentro desse filme, inacreditável, embasbacante. Você vê como você ainda consegue ser surpreendido mesmo depois de outros dois filmes tão bons. E o estilo de luta do John Wick, que é o Gunfu, que mistura Kung Fu junto com armas e a forma como você atira, como que você usa o cenário também, os elementos ao seu redor, ao seu favor, chega num nível ainda além, porque ele vai misturar cachorro, aí ele vai usar faca, aí ele vai usar arma, aí ele vai usar katanas, aí ele vai usar cavalos, ele vai usar motos. Sério, é uma profusão de elementos tão diferentes que criam sequências tão inacreditáveis que você só quer assistir pra você saber qual que vai vir em seguida, qual que vai vir em seguida. E o filme consegue te surpreender a todo momento. Boa parte disso reside justamente no Keanu Reeves como protagonista, porque ele é um ator muito carismático. Eu queria muito ser amigo do Keanu Reeves. E você vê que ele se entrega no papel, porque você vê que o John Wick, ele tá cansado, ele tá machucado, ele tá com dor, mas ele continua seguindo em frente porque ele é muito bom nisso que ele faz. E os assassinos têm meio que chances agora que ele tá machucado, o que é muito legal, porque como é um filme que é continuação do que a gente já viu, é meio que uma questão de consequências. Você vai ver o personagem machucado porque no filme anterior ele termina machucado, então logo nesse filme ele vai continuar nesse sentido, o que é muito legal e traz uma questão de realidade pra dentro das sequências muito boa. E uma outra coisa que eu gosto muito dentro dos filmes do John Wick, esse terceiro não é diferente, é justamente o quesito técnico, porque quando tem sequências de ação, a gente consegue acompanhar essa ação. Não tem um monte de corte que é pra camuflar sequências, não. Você vai ver o John Wick dando os golpes, os inimigos rebatendo e tal. É um filme que tem peso nesse sentido, sabe? Tanto na parte visual quanto na parte sonora, porque os socos você escuta, são socos que você sente, os tiros também, as facas, todos os elementos dentro desse filme têm um peso muito forte, o que é muito bom. E a parte fotográfica, falando da fotografia do filme, ela é muito bonita. Os John Wicks nesse sentido, eles vieram evoluindo. Esse terceiro entrega algumas sequências muito boas. As que envolvem uma questão de vidro é muito interessante. A questão do, principalmente na sequência de uma perseguição dentro de motos, é um longo plano sequência, que ainda assim é meio camufladinho os cortes, mas na forma geral dá a impressão que é um longo plano que você, além de entender o que está acontecendo, você consegue achar tudo aquilo muito maravilhoso. Um dos elementos mais legais dos outros filmes que retorna para esse é justamente a questão da mitologia desse mundo de assassinos, que aqui é expandida um pouquinho mais. Temos a questão do background do John Wick, de onde ele veio. Tem também a questão de ser o próprio mundo dos assassinos, a gente vê em outras localidades. A questão das moedas que são tão importantes, a gente vê a questão da fundição delas. E tem a adição da Yuri, que é uma personagem muito boa, porque ela traz uma questão que até o segundo filme não tinha tanto, que é justamente de consequências, tanto para o John Wick quanto para os seus aliados dentro desse mundo. Porque se existe a alta cúpula, existe meio que os donos, os verdadeiros reis, as pessoas que têm poder dentro desse mundo dos assassinos, que regem isso tudo, tem que ter consequência para atos que vão contra as regras pré-estabelecidas. Então essa Yuri é justamente essa personagem que está ali para cobrar essas regras, para fazer com que tenham consequências e as pessoas sejam punidas por esses atos. Só é uma pena que o Parabellum ele não seja tão bom quanto o primeiro e o segundo filme. O primeiro, como eu disse, eu acho um filme perfeito, ele tem uma motivação, é um filme fechadinho em si mesmo. A continuação, ele meio que começa aonde o primeiro termina, mas ainda assim, ele expande o mundo. Tem novamente uma questão de ter um ato de vingança que é muito bom dentro do filme.
e lembra muito Cavaleiro das Trevas, como eu disse. Só que esse terceiro, por mais que seja muito legal acompanhar o mundo contra John Wick, só que, de certa forma, falta justamente um peso narrativo maior, porque a gente acompanha isso durante o filme todo e meio que fica nisso. O primeiro e o segundo tinha a questão da vingança, que de certa forma era bem encaixada, e você via que o John Wick tava com sangue nos olhos querendo se vingar. O terceiro falta um pouco disso, porque é justamente ele tentando sobreviver apenas, mas nada que estraga a experiência como um todo. John Wick 3 Parabellum, ele continua sendo um excelente filme de ação, com ótimas sequências de ação que são realmente surpreendentes, são a melhor coisa do filme. Tem o Keanu Reeves, que manda muito bem como o John Wick, o Baba Yaga, que você vê ele cada vez mais cansado. É um filme de consequências, como eu disse, então ele vai estar sempre cansado, sempre com dor, sempre seguindo em frente e matando quem quer que surja à sua frente das mais diferentes formas. E no final fica aquela sensação de que você assistiu uma grande epopeia, mas que você está preparado para logo em seguida ver o capítulo 4 dessa história. All of this for what? Because of a puppy? Wasn't just a puppy. E é isso, pessoas, esse é o meu vídeo falando sobre John Wick 3 Parabellum. Vocês gostaram, não gostaram? Qual dos 3 filmes é o favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu adoro esses filmes do John Wick. O primeiro, pra mim, eu acho que continua sendo o melhor de todos. O segundo é maravilhoso, esse terceiro eu amei também. Enfim, quanto mais John Wick tiver, melhor, porque eu sempre vou estar lá assistindo. E vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele legal, aquele gostei, aquele joinha aqui embaixo que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Por consequência, o canal crescer e ficar cada vez melhor. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.